Boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo, e boa noite a todas as companheiras. Nossa primeira reunião de 2021. Sejam todos bem-vindos. E para iniciar o nosso. Esqueci do seu Márcio, que tá. Eu estou vendo todo mundo com a câmera, não é só o Ronaldo, não. Boa noite, Ronaldo e Márcio, e a todas as companheiras. Primeiro encontro de 2021. É com muita felicidade, com muita alegria que eu estou aqui novamente com vocês. Então, para mim é uma grata satisfação estarmos aqui juntos para iniciar mais um ano. Isso vai para o nosso segundo ano de estudo. Nós começamos esse estudo em fevereiro de 2020. Então, nós estivemos juntos em 2020. Espero que estejamos juntos nessa jornada em 2021, nesse novo formato, abrangendo mais pessoas que assistem depois. Então, até as pessoas que estão assistindo, eu também desejo a vocês um ótimo ano de muito aprendizado, de muito autoconhecimento, de transformação para todos nós. Então, para expressar todo o nosso sentimento em relação a esse momento de retorno, eu gostaria de convidar vocês que me acompanhassem numa prece de agradecimento a Deus e a Jesus, nosso Mestre Maior, pelas oportunidades imensas que nós temos ao longo, de toda a nossa jornada. Então, vamos agradecer e vamos também pedir. Então, primeiros agradecimentos. Pai de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui hoje com o coração transbordando de alegria e de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a saúde no nosso corpo físico, agradecemos o lar que temos, agradecemos a família que temos. Nesse momento vocês podem mentalizar as pessoas mais próximas aí, o coração de vocês. Nós agradecemos também por aqueles que nos causam certo desconforto com a sua presença, que sabemos que eles são excelentes professores. Então eu convido vocês a pensar naquelas pessoas que nesse momento não estão muito alinhadas com o seu pensamento, mas que você, nesse momento, vai orar por ela, vai pedir por ela, que Deus a abençoe, e que vocês, com certeza, no futuro, estarão muito mais próximos e serão irmãos, porque todos somos irmãos em Deus. Nós também gostaríamos de agradecer pelas pessoas que passaram em nossa vida e agora estão no plano espiritual, que elas possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão, por elas terem passado por nossa vida, nos ensinado e deixado muito delas. E com certeza, algo de nós também foi com elas. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, por ter vindo aqui nesse orbe, nos ensinado tanta coisa, e seguindo, tentando pelo menos seguir os seus caminhos. Estamos aqui dispostos a entender o que eles têm a nos ensinar. Então, nós agradecemos a Jesus, nós agradecemos a espiritualidade, em nome, especificamente nesse estudo, a Joana de Ângeles, que fez um trabalho, que está nos passando, que está nos ensinando. Nós agradecemos a ela e a toda a equipe, a espiritualidade que fazem esse trabalho de vir nos elucidar, vir nos esclarecer e nos ajudar. Tantos agradecimentos que temos, também agradecemos a nossa terra, essa nossa nave com a qual viajamos no espaço e no tempo. Nós agradecemos a esse planeta que nos acolhe, nos serve de lar. Então vamos mentalizar a nossa terra querida, sendo envolta em luz, para que nós possamos, com os nossos pensamentos, ir limpando toda essa situação, toda essa energia densa que envolve o nosso pequeno planeta, escola. Então, que a Terra possa ser envolvida nessa luz. E nós pedimos pela saúde do nosso planeta, pela saúde de seus habitantes,
e que nós possamos aprender rapidinho o que tudo isso está nos ensinando, para que nós possamos ser mais felizes e ter dias melhores. Então, já pedi, já agradeci, já pedi. E assim, em nome de Jesus, damos por iniciado os nossos estudos em 2021, com muita fé e esperança que vamos avançar muito mais. Graças a Deus. Pronto, desculpe, foi uma prece longa, mas eu acho que todo início merece uma prece mais longa. Amém. Bom, gente, depois da prece, nós temos uma reflexão. E aí eu queria ver, né, se vocês querem partilhar. Se vocês não quiserem, como sempre, não tem problema, mas quem quiser pode. O Ronaldo postou lá no grupo algumas perguntinhas, né, Ronaldo? Foram 4 perguntas. Aí eu vou começar, antes da gente, que nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar uma parte do capítulo que iniciamos em 2020, que é Jesus e Decisão. Mas a reflexão que foi de final do ano não foi sobre só o capítulo Jesus e Decisão, ela envolveu todos os outros capítulos. Então, ao invés de retomar agora, eu vou projetar aqui para vocês as perguntas, e aí, se vocês refletiram muito bem, vocês vão lembrar que eu colocar as perguntas. Se vocês não refletiram, para quem está assistindo agora, não teve acesso às perguntas, eu vou ler as perguntas, então toda hora é hora de refletir. Então, conforme eu for lendo, a gente vai pensando e cada um responde aí para si mesmo. Não tem necessidade de compartilhar conosco, mas o importante é você responder para si mesmo. E se alguém quiser partilhar, aí vai ficar à vontade no final. Tudo bem? Então, eu vou ler as perguntas bem pausadamente para dar tempo de vocês refletirem. Vamos lá. Vou fazer a apresentação aqui para vocês. Aí, balanço do ano com Joana. Então, aqui em relação a 2020, que nós tivemos juntos, né, durante esse ano de 2020 que passou. No ano de 2020, iniciamos o estudo desse livrinho que nós estamos fazendo, Jesus e Atualidade, e fizemos o estudo de 10 capítulos e, na verdade, basicamente de 10 capítulos, né? Porque o 11, nós fomos metade, porque o 11º é Jesus e Decisão, nós fizemos metade dele, então ficou metade de 2020, metade de 2021. Então, primeira pergunta: será que eu consegui trazer Jesus para a minha convivência? Em que sentido nós estamos fazendo essa pergunta? Aí vocês vão pensando aí. A proposta de Joana, desde lá a introdução, é trazer esses ensinamentos de Jesus de uma forma bastante pura, de acordo com o que ele ensinou, sem dogmas. Então, nós enxergar esse Jesus, não o Jesus crucificado, o Jesus salvador, mas esse Jesus amigo, esse Jesus, como diz Joana, esse Jesus terapeuta, que olhando para as lições e para os exemplos que ele nos trouxe, se nós conseguimos resolver algumas questões difíceis para nós, nos aconselhando com Jesus. Essa é a pergunta. Então, será que eu consegui fazer isso? Pelo menos um pouquinho, de trazer Jesus para o meu dia a dia, de eu pensar numa situação assim difícil, o que Jesus faria no meu lugar? E aí tomar minha decisão com base naquilo que eu já fui conhecendo da vida e dos ensinamentos de Jesus. Então, repetindo a pergunta, consegui trazer Jesus para a minha convivência? Pelo menos em algumas situações? Segunda pergunta para a nossa reflexão: eu já me decidi a seguir suas recomendações com coragem e alegria? Então, tem a ver com o último capítulo.
capítulo, que é sobre a decisão. Jesus está nos convidando. Veio aqui, nasceu entre nós e fez esse convite. Só que ele aguarda a nossa decisão, assim como Jesus convidou o jovem rico a segui-lo, abandonar tudo e segui-lo, ele está nos convidando. Será que eu já me decidi e está esperando a nossa decisão? Mas não é só seguir Jesus de uma forma carrancuda e triste. O convite do Evangelho é um convite de alegria. Então eu preciso ter a coragem de saber o que eu quero para a minha vida e seguir os passos necessários para eu atingir o meu objetivo, com alegria. Então é por isso que a segunda pergunta é essa. Se eu já tomei minha decisão de colocar Jesus como guia e modelo da minha vida, assim como a doutrina dos Espíritos nos ensina. Então, não é Jesus como o meu Salvador, aquele em que eu acredito e ele vai me salvar através da minha fé. Não. O convite aqui é trazer Jesus para modelar o nosso dia a dia e a partir do momento que eu sigo os conselhos de Jesus, as recomendações, eu vou me aproximando cada vez mais da salvação no sentido de alcançar a felicidade. Eu já fiz isso, já tomei essa decisão ou eu ainda prefiro ser do mundo? Eu já me enxergo como um ser imortal, cujos bens que vão me ser úteis são os bens espirituais, são as virtudes que eu consigo desenvolver, ou eu ainda sou um ser do mundo que me preocupo mais com a aparência, com as paixões e com a matéria? É essa a pergunta. Terceira, conseguir identificar quais são os meus deveres? Porque nós somos muitas vezes muito bons em identificar os nossos direitos. Por exemplo, falando espiritualmente, o livre-arbítrio, a minha liberdade, é um direito que eu tenho como herança. Ótimo, eu sei o meu direito. Mas qual é o meu dever? Se ao mesmo tempo eu tenho liberdade para agir como eu quiser, eu tenho o dever de não invadir a liberdade do outro, de respeitar a liberdade do outro. Será que eu já consegui, perante os estudos que nós fizemos em 2020, identificar quais são os meus deveres? Ou pelo menos parte deles, né? Porque a gente precisa identificar, porque às vezes a gente tem dever e não consegue identificar como dever. Mas quando a gente traz isso para a consciência, aí ele passa a ser um dever já desperto da consciência, que é esse nosso principal objetivo desse estudo, o autoconhecimento para o despertar da consciência do ser imortal. E por fim, e juntando isso, na verdade, qual é a minha principal meta para 2021? Já que nós estamos num fim de ciclo, a gente acabou de fechar o ciclo 2020, uma ótima oportunidade de iniciar um novo ciclo. E como nós vamos iniciar um novo ciclo, qual é a minha meta? Ou a minha principal meta? Aí aqui nós estamos falando dentro desse contexto de autoconhecimento. Então, em relação a tudo isso, a gente trouxe Jesus para a nossa convivência, se eu já me decidi a segui-lo, se eu consigo identificar o meu dever, eu consigo traçar uma meta de evolução espiritual para mim neste ano de 2020, 2021, com base no que eu aprendi em 2020? Muitas perguntas, né? Vou voltar para vocês. É muita coisa, o Ronaldo, ó, caprichou nas perguntas. Mas acho que esse balanço, gente, é interessante a gente fazer, porque... E aí eu acho que, sim, esse balanço pode ficar assim, ó, quando chegar no final de 2021, a gente muda 2021 para 2022 e ele vai continuar sendo atual. Alguém gostaria de partilhar algo? Senão eu posso falar também. Então eu vou falar. Porque alguém tem que falar. Aí se ninguém fala, falo eu, né? Já esqueci as perguntas, eu acho que eu vou responder tipo num bolo só, sabe?
A minha questão com Jesus, ela já vem, dessas metas que eu me coloco, já vem de longa data. Já faz alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, que eu decidi que todo ano novo, porque antes eu tinha uma meta de ano novo, sabe? Aquilo que a Valquíria estava falando, eu vou emagrecer, eu vou comer melhor, eu vou isso, assim, essas coisas que a gente faz e que não é ruim, gente, eu não estou criticando, não é isso, mas assim, bem voltado para a vida material. Aí faz uns 5 anos eu resolvi substituir, porque eu passei por uma situação em que eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, que eu era muito agressiva no que eu falava. Então, quando eu queria defender uma coisa, eu era muito agressiva, sabe, na hora de falar. Então, a pessoa se sentia agredida pelas minhas palavras, né? E aí, eu resolvi que eu ia fazer uma intenção, uma intenção não no sentido de pagar alguma coisa, mas assim, toda virada de ano, eu falei, esse ano eu quero desenvolver isso. E aí eu comecei, há 5 anos atrás, dizendo assim, esse ano, até eu aprendi isso com os livros, eu já até trouxe uma citação dele. Eu falei para você, sabe aquele Energia dos Chakras? Lembra que eu fiz uma citação dele? Então, aí tem toda uma série do mesmo autor, que eu gosto muito. Aí tem um que chama A Sublime Oração de Francisco de Assis, não sei se vocês conhecem. Eu estava lendo esse livro e foi com base nele, que aí ele faz toda... Você tem? Então, ele faz toda a descrição e no final ele faz perguntinhas, desse jeito que a gente vai fazendo mais ou menos, né? Para a gente refletir. E com base nele, eu até estava numa viagem, que eu sempre viajo, né? Final do ano, eu estava lendo, aí eu falei, eu vou fazer isso. Aí passou no outro, eu vou desenvolver esse ano, então foi o ano de 2015, estava entrando, né? 2015, falei assim, eu quero treinar a paciência. Gente, quando você pede uma coisa, Jesus é tão bom que ele manda direitinho as ferramentas para você fazer. Porque foi isso. Aí foi treino de paciência. Aí tudo vai acontecendo assim, por isso que a gente não pode desistir, né? Aí foi para 2016. O que eu pedi? Eu não tinha paciência suficiente. Eu vou desenvolver a paciência. E agora, em 2021, eu vou desenvolver a paciência. Então, eu ainda estou na paciência, mas eu olho para trás, eu vejo quanto, porque antes, ainda um pouquinho, o estopim ainda estoura, mas o meu estopim, sabe, ele está um pouquinho maior. Precisa de um pouco mais, eu acho que eu dei um tempo, eu acho que eu já comentei com vocês, que às vezes quando me chega uma situação que eu fico nervosa, eu fico brava com aquilo, revoltada, eu nunca respondo no dia, só respondo um dia depois. Eu falo, eu vou pensar. Por quê? Porque me dá tempo de processar, de ver o que eu vou fazer, e eu não deixo para lá. Eu tomo uma decisão, mas é uma decisão pensada. Então, a minha meta, aí já pensando nisso, né? Minha meta para 2021 é continuar exercendo a paciência, mas agora, e à luz do que eu aprendi em 2020 com Joana, aí olhando para as outras 3 e trazendo para agora, eu quero paciência também, continuo precisando exercitar, mas eu quero paciência respeitando o direito que o outro tem de pensar diferente de mim. E isso vai me ajudar muito no meu exercício de paciência. Talvez a minha impaciência é querer que o outro pense e haja conforme aquilo que eu acho que é correto. É essa minha partilha, gente, foi isso que eu pensei, assim, que serve para mim. Cada um aí deve ter o seu, mas eu acho muito legal a gente fazer esse exercício. Deveria ser diariamente, mas se não for, que seja anualmente. Certo? Tudo bem? Aqui somos duas, né, Andréia? Porque eu sempre peço, até diante do meu dia a dia, né? Acho que você sabe algum pouco das minhas coisas. Então, eu sempre falo, Jesus, me dê paciência, só. Então, eu não digo que eu peço diariamente, mas sempre.
E eu estou conseguindo, graças a Deus. Então, Diante do meu dia a dia, e lá você vê que eu acabei de contar, né? Só de eu conseguir ficar calma, né? Respeitar a opinião dela, porque eu sei que ela não estava bem na hora, mas eu caí fora, né? Eu falei, não vou ficar aqui. Então, para mim, eu estou conseguindo, graças a Deus. Então, tá vendo? Lembra que a gente aprendeu lá a tolerância, né? A gente aprendeu tudo isso com Joana, né? A questão da justiça, que é aquilo que a gente entende que é, porque a gente sempre acha que é injusto com a gente, né? Mas o que é a justiça? Então a gente viu tudo isso, que os problemas, os desafios, lembra? Jesus e os desafios são trampolins para que a gente possa avançar. Então, olha que coisa boa quando a gente muda esse jeito de pensar, né, Eliana? Então, tá ótimo, gente. Então, aí, todo mundo aí, acredito que tenha pensado, vocês daqui, vocês de casa, e vamos continuar, então, vamos lembrar de onde nós paramos, tá? Eu vou fazer vale a pena ver de novo, para a gente poder recordar onde estávamos. Então, hoje é 3 de janeiro, né? A gente estava estudando capítulo 11, Jesus e decisão. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui desse capítulo. Então, esse capítulo, ele é dividido em pequenas partes, eu agrupei de acordo com o conteúdo em 3, tá? Mas a mentora, ela faz em, acho que 6 ou 7 partes, ela fez em partezinhas menores esse capítulo, mas eu agrupei em 3. A primeira parte é sobre o real interesse, quer dizer, que interesse temos na vida, que objetivo temos na vida, né? O que nos interessa, é isso. A segunda parte é o convite de Jesus, quer dizer, qual é o convite que Jesus vem trazer para nós. Tá vendo que eu já estou falando nós? Porque nós conversamos lá em 2020, em dezembro, sobre se colocar na posição do jovem rico. Ou seja, nós vamos nos colocar naquela posição e ver o que nós temos dele. Ou seja, quais são os conselhos que Jesus está nos dando, qual é o convite que Jesus está nos fazendo e o como nós vamos responder a Jesus. Então, a segunda parte vai falar do convite. Nós fizemos eu acho que a gente fizemos a primeira parte, quase terminamos a segunda parte, vamos terminar hoje, para daí entrar nos conselhos da mentora. Então, tem um finalzinho da segunda parte e vamos iniciar a terceira parte hoje, que são os conselhos da Joana. Então, o que ela nos conta? Ela nos conta, nos fala de uma situação presente nos evangelhos. Os evangelistas, eles descrevem uma situação de um encontro entre Jesus e um jovem rico. Então, só lembrando para vocês a história, o jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para ele o que ele tem que fazer para ter a salvação. Aí Jesus diz, faz o convite, né, bastante enfático. Ele diz para o jovem o seguinte: vá, desfaça-se de todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. Então Jesus está convidando o jovem a ser seu discípulo. Seria um convite honrado, né? Se vocês se lembram, né, seria muita honra a gente ser convidado por Jesus. Vocês devem se lembrar que Jesus, no início do seu apostolado, passa pelo lago de Genezaré e vai convidando. Então, ele passa, convida o pescador Pedro, convida os irmãos João, esqueci o nome do irmão do João, acho que é Tiago, acho que é, mas eu não me lembro agora. Mas convida João e seu irmão, e o que eles fazem? Prontamente eles seguem Jesus. E isso aconteceu também com Levi, que depois vai mudar o nome para Mateus, que era um cobrador de impostos, que também tinha um posto, que também tinha uma profissão a seguir, e Levi, que vai virar Mateus, abandona tudo e segue Jesus. E ele fez o mesmo convite para o jovem rico. E o que o jovem rico fez? Ele disse:
eu não posso agora, porque meu pai morreu e eu tenho que sepultá-lo. Então ele deu uma desculpa, ele foi sepultar o seu pai, né? Ele não resolveu não aceitar o convite de Jesus, ele disse que naquele momento ele não iria aceitar, ele não disse não, que nunca, mas naquele momento não. E ele vai, mas nunca mais volta. E aí acaba a história, né, nos evangelhos. Então Jesus faz o convite para o jovem rico e aí fica no ar. Aquela desculpa que ele deu era pertinente, porque daí Jesus responde para ele, né? Quando ele fala que o pai dele morreu e ele precisava cuidar do sepultamento, Jesus responde enigmaticamente assim: deixai aos mortos a missão de enterrar os seus mortos. Aí, que mortos são esses? Ele estava dizendo que o jovem tinha o convite para trabalhar, um programa, né, para seguir Jesus, para despertar a consciência, ou seja, nascer espiritualmente, estar desperto, porque aqueles que vivem só mergulhados na matéria são esses mortos para a vida espiritual. Então é isso que Jesus está dizendo, deixar que os mortos, ou seja, aqueles que não estão despertos, que eles enterrem os seus mortos, mas a você cabe seguir o seu caminho de iluminação. Mas o que o jovem rico faz? Ele não aceita o convite, ele diz que vai fazer isso, que vai sepultar o seu pai, mas ele não volta. E aí começa Joana a especular quais teriam sido os reais motivos para que o jovem tivesse recusado o convite de Jesus. Pode ser que ele tenha, nos conta a Joana, né? Pode ser que ele tenha recusado por conta dos bens materiais. A Joana vai dizer que os bens materiais são como algemas que adiam o nosso engajamento na construção da vida eterna. Ou seja, os bens materiais adiam a nossa evolução. Depois ela vai dizer que pode ser que era porque ele era jovem, porque ele não era só rico, ele era um jovem rico. Então ele tinha dinheiro e tinha juventude, né? Pode ser que se ele fosse um velho rico, ele pudesse ter aceitado, né, a proposta de Jesus, de se desfazer de todos os seus bens e segui-lo, seus bens materiais, e investir em tesouros espirituais. Então, pode ser os bens materiais ou pode ser os gozos materiais, justamente porque ele gostaria de viver sua juventude, a sua, me fugiu a palavra, a posição social que ele tinha, né? Como as pessoas o tratavam, o reconhecimento da sociedade. Então, a Joana vai dizer que os gozos, tá vendo? Bem material e gozos materiais, né? Os gozos materiais, eles nos prendem o homem às paixões primitivas. E isso também adia a nossa evolução. E, por fim, ela argumenta que pode também ter sido o medo dele de assumir esse grande compromisso. E o medo, vai nos dizer Joana, o medo de assumir compromissos paralisa a nossa evolução. Por isso que esse capítulo chama Jesus e decisão. Jesus está nos aguardando. Qual vai ser nossa decisão? Ou a decisão vai ser aceitar o convite de Jesus ou usar de desculpas para não aceitar, como fez o jovem rico, seja por apego aos bens materiais, seja pelos prazeres, ou seja pelo próprio medo de se comprometer nessa jornada de trabalho. Bom, acho que eu fiz um resumo do que a gente já viu. Então, eu vou ler agora, essa é novidade, né, de 2021, essa parte que vai encerrar essa história, pelo menos essas considerações que a Joana está fazendo. Por fim, que ela lembra que eu falei para vocês, acabei de falar aqui, ela falou que podia ser, que o jovem disse que ele não ia aceitar por conta da morte do pai dele. E aí você vai falar, bem louvável isso, né? Aí Joana vai levantar a hipótese de não ser por isso,
de ser por esses motivos que eu falei para você, né? O interesse no dinheiro, porque ele teria que passar por um bom filho, talvez tivesse uma cláusula no testamento, ou porque ele não queria abandonar as suas paixões e o dinheiro traria isso para ele, ou ele estava com medo de assumir o compromisso, e aí, por fim, ela vai dar uma outra alternativa, uma quarta, né? Por fim, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta, ou seja, a desculpa que ele deu para não aceitar o convite de Jesus poderia ter sido sincera. Era o sentimento filial dele mesmo, ele estava sofrendo com a morte do pai, né? Então vamos supor que seja isso. É isso que ela está falando. E ele estivesse preocupado mesmo com o pai desencarnado. Ainda assim, tá falando, mesmo que fosse isso, ainda assim, o que essa história nos ensina? Ainda assim, qualquer outra pessoa poderia sepultá-lo, o pai, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. O que ela está dizendo com essa frase para nós? Que por mais que as nossas desculpas, eu não fiz porque isso, eu não fiz porque aquilo, porque meu filho, porque meu pai, porque meu esposo, a gente tem muito isso, né? Mesmo que isso seja louvável, mesmo que seja um sentimento louvável, nós precisamos lembrar que o nosso caminho de iluminação, ou seja, a nossa evolução é individual. Nós podemos, enquanto grupo, seguir juntos, mas nós não podemos nos ater, né, deixar de avançar por conta do outro, porque o caminho da evolução é individual, tanto que, do ponto de vista psicológico, a gente fala do processo de individuação, que é a individualidade, ou seja, o eu se desenvolvendo, se descobrindo como ser único e filiado, conectado a Deus, né? Bom, enfim, então aqui nesse quadro eu fiz um resuminho das desculpas que foram dadas pelo jovem rico e fazer a pergunta para vocês. Se vocês estivessem na posição do jovem rico e Jesus lhe fizesse a pergunta se você gostaria de ser seu discípulo e se dedicar à construção de bens espirituais, mesmo que o caminho de seguidor do Cristo não seria fácil, a gente viu isso pelos próprios apóstolos, né? O que a gente falaria? A gente aceitaria o convite de Jesus hoje? Ou a gente daria desculpa? Olha, eu ainda estou desenvolvendo minha carreira, eu ainda preciso comprar minha casa, ou eu ainda preciso disso relacionado ao dinheiro, os bens materiais. Ou a gente daria desculpa que não dá para a gente se dedicar a isso, porque tem a nossa carreira, porque a gente ainda precisa ser reconhecido. Ou a gente daria desculpa que a nossa família nos exige demais. Enfim, então a gente tem essas três coisas o que a história está nos mostrando, e eu queria saber se a gente tem um pouco disso na gente também. É isso, gente. Alguém gostaria de falar para aliviar minha garganta? Andréia, eu acho que Jesus nos convida todo dia. Todo dia, se a gente observar, a gente tem um convite dele. Mas no meu caso, eu estou como o jovem rico ainda, arrumando desculpas. Nós estamos no mesmo barco, né? Tudo bem que o barco tem várias classes e tudo, mas assim. E eu achei importante na hora que você explicou aquele quadro, porque dessa vez agora eu vi que ele está tão apegado à matéria que ele está dando uma desculpa de um morto. Ele não está falando que tem alguém adoecido, ou que ele está estudando muito, eu preciso ir lá fazer aquela prova. É um morto, né? A desculpa dele é. Hoje eu percebi isso. E eu acredito que a gente faça isso também, a gente não melhora a nossa percepção e fica arrumando desculpas, mas todo dia a gente tem um convite, eu tenho um convite de uma pessoa necessitada, de uma dificuldade que passa do meu lado, e eu ainda estou fingindo que não vejo,
Eu ainda estou ignorando os convites de Jesus, apesar de a gente observar, assim, claramente, por todos os lados, porque a gente tem que cerrar os olhos com muita vontade, para não enxergar. Mas é uma trilha, né? É como a gente sempre conclui as nossas falas. Estamos no caminho, estamos buscando um degrauzinho de 1 milímetro que a gente caminha ali, a gente tem que entender como vitória, porque senão a gente desanima. Com certeza. Uhum. É isso aí. Aqui a gente precisa falar disso mais enfaticamente, sabe, Valquíria? Justamente para nossa consciência despertar. Olha, será que isso? Porque é isso que Jesus fez. Com certeza. Nós precisamos ter alto amor conosco mesmo para entender em que grau nós estamos. Então, a ideia não é a gente ficar se culpando porque eu não faço, mas a questão é ficar se perguntando, será que eu poderia fazer? Será que esse caminho de escolher os bens materiais, de escolher as paixões, de escolher até se anular pela família, está me levando à felicidade? Esse é o convite de Jesus. Está bem com isso? Se estiver bem, tudo bem. Agora, esse caminho já não está te deixando bem? Então, será que não está na hora da gente mudar? Oi, Edna. Mas é porque a questão, assim, da criação da gente, de anos e anos, né, de que você tem que pensar no seu progresso material, que você tem que melhorar de vida, e que você tem que dar para os seus filhos aquilo que talvez você não tenha tido, e aí você passa para eles essa mesma coisa, e acaba sendo um ciclo vicioso, que é difícil você sair, né? Então, até chegar um momento, eu acho que foi preciso chegar 2020 para a gente parar e começar realmente, como vocês comentaram no início, né, refletir um pouco, né, entrar mais dentro da gente e começar a questionar uma série de coisas que antes a gente tinha desculpa de que não tinha tempo para parar e pensar, né, e agora a gente teve muito tempo para isso, né, é lógico que muita gente ignorou, mas isso é de cada um, é aquilo que você fala, né, está na conta de cada um, mas eu acho que, assim, se um pouquinho, né, a gente conseguiu, nesse ano todo, né, e ainda tem 2021 pela frente para a gente encarar, eu acho que já é um passo muito bom, e a gente tem que se alegrar com isso, que é o que você falou, né, a gente tem que tentar absorver os ensinamentos e encarar com alegria, falando, nossa, olha lá, eu já dei um passo, igual a Eliana contou o caso dela. E é assim, a gente não tem que ficar se culpando demais ou se reprimindo. Bom que a gente está acordando, né? Isso é muito bom. Comodismo, né? Sair do comodismo, eu acho, também, né? Que a gente vai indo acomoda, né? Tá cômodo, tá, né? E vai ficando. Isso. Eu falo assim, né? Precisa dar uma chacoalhadazinha. A gente estava assim, naquele modus operandi, assim, indo na banguela. Sabe o caminhão na banguela? Aí vem a vida e dá um chacoalhão. Eu acho que 2020 fez isso com a gente, deu um chacoalhão. Aí, se a gente aprender com o chacoalhão, ótimo. Mas se a gente continuar dormindo, o que vai acontecer? Vai empurrando, assim, né? E aí a vida está fazendo isso com a gente. Aí a Edna estava falando, eu vou contar uma história para vocês, que eu gosto muito, que é assim, é porque eu gosto de símbolos, né? Porque os símbolos vão marcando a gente. E essa história eu conheci logo, foi quando? 2018, eu estava muito interessada em transição planetária, achando que ia acontecer, que ia vir um cometa, que ia ter terremoto, achava que não, um monte de coisa que ia acontecer. E eu buscava muito isso. E aí eu encontrei essa história, eu achei muito legal, e eu acho que cai como uma luva para nossa situação atual. Assim, imagina, então vocês vão se imaginando aí conforme eu for contando. Imagina que nós aqui vamos fazer uma excursão, vamos para algum lugar, pensando numa praia. O nosso momento atual não está fazendo excursão, mas vamos imaginar que quando, né, a gente puder fazer isso, a gente vai fazer uma excursão, então a gente, nós vamos para tal lugar, um lugar legal, bacana, e nós vamos ficar na mesma casa. Sabe aquelas casas de veraneio que tem vários quartos? Enfim. Então, essa excursão é o nosso planeta Terra. Então, o que a gente fez?
Nós vamos encarnar tudo aqui juntinho, porque nós temos afinidades, semelhanças de comportamento. Só que por mais que a gente tenha afinidades, a gente é diferente um do outro. Então, na hora que a gente chegar nessa casa, né, o que vai acontecer? Vamos supor, a Valquíria gosta de acordar cedo. A Andréia detesta acordar cedo. Me manda trabalhar até meia-noite, mas não me manda fazer um serviço às 7 da manhã, entendeu? É o quê? Errado fazer assim? Não. É só diferente da Valquíria, né? Concorda? Enfim, e aí a outra acorda cedo, fica até tarde, mas gosta de tirar um cochilinho depois do almoço. É uma característica diferente. Eu não durmo depois do almoço, tem outro que precisa. Enfim. Então, quando a gente vai todo mundo junto para essa casa, e a gente vai ficar alguns dias lá, como é que a gente começa a perceber, gente? Que cada um tem um hábito. Então, já vamos imaginar que então tem aquela turminha que acorda cedo, a turminha que acorda um pouquinho mais tarde e aquela turma que gosta de dormir até meio-dia, tá? Então, imagina que quem acordou cedo, então quem acordou cedinho, igual a Valquíria, não sei se é verdade isso, viu, Valquíria? Não sei se você gosta de acordar cedo. E o que acontece? Aquela turminha que gosta de acordar cedo, já imaginou? São os despertos, os que conseguiram identificar essas coisas que nós já estamos falando aqui há mais tempo. Acordou. Não são os mortos, igual Jesus falou, né? Já acordou. Aí a Valquíria, quem gosta de acordar cedo? Eliana. Alguém mais gosta de acordar cedo aqui? Levanta a mãozinha. Não. Então, só a Valquíria e a Eliana. Aí elas acordam. E a aí, Márcia também? E a Márcia, 3, ótimo. Aí o que vai acontecer? Vocês têm duas possibilidades. Vocês podem acordar e falar assim, nessa turma, fica dormindo. Por que eles ficam dormindo? Por que eles não acordam? E vão ficar reclamando e vão lá. Eu sou a turma, meio-dia não vou até não, gente, mas 8 horas é quando começa. Se eu levantar 8 horas, eu levanto de bom humor. Tomo café, eu costumo dizer, quando eu marco meus compromissos, meu dia começa às 9. Minha sogra assiste, ela não vem ao vivo, mas ela assiste, ela vai saber. Eu fiquei na casa dela, ela acorda às 6 da manhã. O meu dia começa às 9, né? No começo foi um embate, porque assim, porque a pessoa não... mas agora ela já entende, né? Eu fico até mais tarde, ela vai dormir 10 horas, né? Então, o que acontece? Então, eu sou da turma que vai acordar, começar a acordar, pensar no dia, devagarzinho, às 8. Às 6 da manhã, às 3 já estavam lá. Então, a hora que eu acordar, se elas ficarem nessa coisa de reclamação, elas podem ter só ficado reclamando, mas a hora que eu acordar, eu falar, bom dia! Ela só fala, bom dia, por quê? Porque você demorou tanto para acordar? Enfim, sabe, aí já, por quê? Porque vocês já passaram 3 horas cultivando o julgamento daquele que não tinha acordado. O que vocês podiam ter feito também? Vocês podiam ter ido lá, aberto a janela. O que ia acontecer? Eu já teria chamado as duas e ido para a praia, viu, André? Olha lá. É uma alternativa. Eu teria ficado brava, falando assim, que é isso, né? Acordar a essa hora. Eu também. Nossa, ia acabou o dia, entendeu? Aí, o que acontece? Vamos imaginar, Eliana, não vou te dar essa alternativa. Vamos imaginar que a gente fez um programa, pensou, nós temos que ir junto, tá? Porque é isso que está na Terra. Nós temos que evoluir junto, gente. Não adianta falar assim, tem a opção da gente falar assim, para a Terra que eu quero descer? Não tem. Então, se nós temos que fazer essa transição planetária, essa transição vai ser feita como? Junto. Aí, qual é a alternativa para aqueles despertos mais inteligentes? Bom, eles estão dormindo? Vamos deixar eles dormir. O que a gente vai fazer? Vamos preparar o café da manhã, o que a gente puder adiantar, porque a hora que eles acordarem, tá tudo mais ou menos encaminhado, a gente começa o nosso dia. Depois acorda a segunda turma, bem-humorado, como vocês fizeram, de boa vontade, o que vai acontecer? Vai falar, bom dia, só falar, bom dia, olha, nós já fizemos, olha um cafezinho para você. Você concorda que a vibe do dia vai ser outra?
Então, por que eu estou contando essa história? Nós estamos sendo convidados a isso que a gente estava falando, né? Questão que a Valquíria falou, que a Edna falou, do despertamento. Cada um vai acordar numa hora. Então, tem o que acorda às 6 da manhã, tem o que acorda às 7, às 8, às 9. Quem somos nós? Se por acaso a gente acha que a gente já está desperto em alguma coisa, qual é o nosso papel, Valquíria? Colaborar com o despertador. Preparar. Não, o despertador, o outro desperta sozinho. É verdade. Eu não posso forçar ele a despertar. Mas o que eu posso fazer? Preparar a casa para que quando ele acorde, a casa esteja limpa, as coisas já estejam mais adiantadas para que ele possa aproveitar. Ele vai ser grato comigo e eu vou fazer um grande amigo. Concorda, gente? Eu gosto muito dessa história. Eu falei, mas no meu papel, quando eu vou para a praia, quando eles acordam, o cooler já está todo gelo, tudo arrumadinho, a mesa posta e café. E eu falei, nós vamos para a praia, né? Poderíamos ir, mas antes a gente ia fazer o café. Isso, você já fez. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Esse pessoal que acorda cedo, viu? Porque eu sou da turma do meio-dia. Você é da turma do meio-dia? Ah, então, vamos lá. Eu vou acordar, já vou pegar assim, o café da manhã com suco de laranja gelado, entendeu? A Eliana já vai ter deixado o cooler gelado. Aí eu prometo que à noite eu reponho, entendeu? Aí eu fico... Exatamente, lá, Marília, foi legal. Aí como é que vai ser a troca? Porque a gente evolui junto. A troca é, quando chegar 10 da noite, Eliana vai estar um pó. Vai falar assim, eu quero dormir. A Marília e eu, o Ronaldo, que eu sei que é assim também, vamos estar como? Eu preciso falar também depois. Pode falar. Não, é porque eu passo por isso direto, né? Porque eu durmo muito tarde, né? E aí agora, estando de férias, é mais tarde ainda, né? E aí, assim, geralmente, quando algum parente precisa de alguma coisa, a gente mora muito perto. Às vezes instalar de novo o WhatsApp no celular, alguma coisa simples até, né? Mas aí eles vêm. E assim, na maioria das vezes é no domingo de manhã, sabe? Então, é complicada a situação, porque aí eu sempre acordo com a voz de alguém chegando, né? E aí, qual que é a primeira frase que eu vou ouvir? Nossa, mas ele tá dormindo até agora, né? Então, é muito difícil. E aí, na época da faculdade, assim, né, de aulas e tudo mais, é mais complicado ainda. Porque aí a pessoa não sabe da tua realidade, né? Que horas que você chegou da aula, o que você teve que fazer naquele dia, as dificuldades ou coisas boas que aconteceram naquele dia, né? E aí, esse acordar cedo ainda com alguém te criticando não é fácil, né? É um desafio. Acho que é o exercício da paciência aí de novo, né? E aí a gente pede, aí vem mais ainda essa questão da paciência mesmo, né? Aí é difícil, porque é toda uma questão, né? Acho que até dentro de casa, né? Igual a Andréia citou a questão da sogra, né? Como eu moro com a minha mãe, até ela, às vezes, tem um pouco de dificuldade de entender essa questão do horário, né? Aí eu falo isso porque no domingo aconteceu, né? No domingo passado, de chegar um tio pedindo um favor e eu tava dormindo. Só que eu acordei com ele chegando, né? Aí ela me defendeu dessa vez. Então, assim, é uma coisa que acontece mesmo, né? E é difícil de lidar, porque você já acorda de mau humor, né? Aí tem que exercitar a paciência, ficar uns 30 segundos ali sentado pensando, porque antes eu levantava bravo. Aí eu já olhava de cara feia para quem chegasse, né? Então agora eu sento, espero um tempo, né? Não é na praia, né, Eliana? Mas dá para esperar um tempo dentro do quarto para depois poder atender bem quem está chegando, né? Porque também tem essa questão, né? De que bom que alguém veio, né? Até a gente. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Mas é isso mesmo, gente. Aí tá vendo? Como assim, a gente tem, dentro da própria família, essas dificuldades. Então, imagina no planeta Terra as diferenças que nós temos entre os espíritos encarnados aqui. Então, do mesmo jeito que a gente gostaria que o outro compreendesse que nós temos nossa rotina diferente da dele, aí também cabe a nós, que já despertamos um pouquinho, entender que ele também pode ter a rotina dele, quer nos colocar nos moldes. Mas como é que a gente faz isso? Fazendo como o nosso amigo Jesus ensinou.
dando o exemplo, não só falando, né? E esse é o grande convite que Jesus está fazendo para nós. Quando ele fala assim, vem e siga-me, é isso que ele está falando. Você ser o evangelho vivo e não falar do evangelho, não é verdade? Que bom que a gente já pratica um pouco, né, Andréia? Não totalmente, né? Mas, assim, é como o... Esqueci o nome dele. O Ronaldo falou, e eu falo. Mesmo que a gente não é totalmente perfeito, mas a gente já tá engatinhando, né? A gente já faz alguma coisa, né? Eu acho, Eliana, não com ninguém, né? Eu acho, Eliana, o seguinte, ó, se a gente for imaginar como um quarto escuro, o nível de despertamento, a gente já abriu aquelas frestinhas da janela, bem pouquinho assim, né? Ainda falta entrar muita luz nesse quarto ainda, sabe? Mas é isso que eu falei, sabe? Pelo menos a gente já despertou e já faz alguma coisinha, né? É legal, né? Isso, é legal reconhecer até isso, né? Porque do mesmo, que a Valquíria falou, do mesmo jeito que a gente não pode ficar depressivo, porque a gente está vendo e não consegue fazer, então assim, a gente já sabe, tem um monte de coisa que está lá no Evangelho e a gente não dá conta nesse momento. Mas as nossas pequenas vitórias que a gente já está dando conta nos serve de motivação para que a gente alcance outras vitórias. Esse é o convite, né? Nós estamos engatinhados, né? Engatinhando. Uhum. Eu queria aproveitar que quando a gente começou a partilha desse último momento aí, que a Valquíria falou da questão de que é um barco assim com vários compartimentos, assim, com vários níveis, né? Me lembrou, assim, eu não sei se é uma carta de São Paulo, Andréia, você vai saber falar. Fala aquela questão de o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu ainda faço. Eu acho que a questão do primo rico, a gente está por aí, do jovem rico. A gente está por aí. A gente, às vezes, pelo menos eu me coloco, igual a Valquíria falou, eu ainda me coloco na situação do jovem rico. A gente enxerga, tem, né, o convite diariamente, que, né, a Valquíria colocou, e por mais que a gente, né, já esteja vislumbrando assim, esse caminho de iluminação, como você disse, a gente não dá conta, né, de fazer tudo, mas a gente tem que ser tipo, generoso com a gente mesmo, né, e ficar feliz pelos pequenos avanços que a gente tem, né. Acho que só o fato mesmo da gente ter despertado e já conseguir procurar conhecimento e colocar alguma coisa em prática já é um grande avanço para a gente, né. Exatamente, Marília, é isso aí. Foi Paulo mesmo que disse isso. E por que ele diz? Porque Paulo, gente, vocês sabem a história de Paulo, né? Paulo perseguiu os cristãos, matou Estevão, matou Abigail indiretamente por conta da morte de Estevão, enfim, que era a amada dele. E ele, quando despertou, né, quando o Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco, e que ele foi entender o convite do Cristo, o jovem, porque Paulo pode ser colocado também na situação do jovem rico, porque ele era rico, ele tinha uma vida profissional muito promissora, ele seria um sacerdote no Sinédrio, que era a alta cúpula da política hebraica, e Jesus vem e faz o convite para ele. Ele podia ter feito o quê? Não. O que ele faz? Vocês lembram como é que ele responde? Que queres de mim? Então ele teve a coragem de dizer isso. Que queres que eu faça? E aí ele começou a sua trajetória, depois do deserto e tudo mais, começou a sua pregação, sofreu muito, né? Paulo foi preso diversas vezes, enfim. E aí chegou uma carta que ele diz assim, Marília, vou completar só para você entender essa citação, né? Chegou uma carta que ele diz assim, já não sou eu mais que vivo, porque ele se entendia como um pecador, então já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então ele reconheceu que tudo aquilo que ele fazia, ele era apenas um instrumento do Cristo, que não era ele, que ele, Paulo, como o grande Paulo que nós conhecemos, né, não era ele, mas era a força do Cristo que fazia com que ele suportasse e seguisse à frente. E aí ele diz, né, porque ele, Paulo, ele, pessoa, já conheceu o Cristo,
foi chamado pelo Cristo, aceitou o convite do Cristo, mas, então ele já conhecia. Ele já tinha despertado a consciência. Então ele já queria o bem. Ele já queria fazer o bem, porque ele já conhecia. Mas ainda ele não conseguia viver o bem, como foi Abigail e Estevão, porque ele sabia disso. Porque viver o bem ele não conseguia. Por isso que ele fala, porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, porque ele está dizendo, eu já despertei, mas eu ainda faço o mal, porque eu ainda não dou conta. Gente, isso é Paulo falando. Você imagina nós, né, Marília? Mas é isso, mas é um caminho. É um caminho. É isso, gente. Pode falar, Edna. Só para, eu acho que completar um pouco aí o que você falou, né, do quarto escuro, que a gente está vendo ali ainda só uma frestinha de luz, eu acho que a gente pode pensar naquela história do Chico, né, que ele acabou dando o único evangelho que ele tinha, né, e ele arrancou uma folha e falou, mas como? Você vai ficar sem evangelho? É o único que você tem, né? E ele ficou com uma folha só. Ele falou, olha, se de tudo que tem aqui no evangelho eu conseguir praticar o que está aqui nessa folha, já é um grande passo. Então, assim, esse pouquinho que a gente está sentindo, que já melhorou, que está evoluindo, né, não é que a gente tem que se contentar com isso, falar que esse pouquinho está bom, não é isso. Mas para a gente perceber que tem muito que a gente precisa fazer e a gente não dá conta de fazer tudo de uma vez. Mas vamos aos pouquinhos, né, devagar e sempre, né? Isso mesmo, devagar e sempre se chega longe. É isso, né, gente? Mais alguém? Estamos satisfeitos por hoje? Foi muito bom a participação, gente, de vocês. Olha como é legal quando cada um coloca, né, como a gente vai para caminhos que às vezes a gente não faria se vocês não se posicionassem. Que bom que a gente tem essa postura aí em 2021, todo mundo aí participando. Então, tem mais leituras, mas nós não vamos fazer hoje, já deu nossa hora, são 8h10, tá vendo quando a gente se diverte, como a hora passa rápido. Nós agradecemos, né, nós aqui que estamos aqui agora, agradecemos essa oportunidade, graças a Deus. Eu vou encerrar com o Pai Nosso, tá? E eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e também agradecer a participação daqueles que vão assistir depois, curtindo esse vídeo, compartilhando com aqueles que vocês acham que pode se beneficiar dessas nossas reflexões, para que as lições do Cristo cheguem a mais gente desperte, tá bom? Então eu conto com a colaboração de vocês para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos fazer um Pai Nosso e encerrar nossos estudos de hoje. Estaremos aqui novamente, no mesmo horário, né, durante as quartas-feiras, para estudar e terminar aí esse capítulo. Então, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. Ótima semana para todos vocês. Meu coração se alegra e agradece com a presença, com a participação de vocês. Grande beijo.